Podemos estudar o átomo de hidrogênio fazendo uso de duas abordagens. Ou também, muitas vezes a gente utiliza essa palavra, nós podemos falar de uma estrutura clássica do átomo de hidrogênio e uma estrutura quântica do átomo de hidrogênio. Vejamos, em primeiro lugar, o que essas duas abordagens têm em comum. Bom, o que elas têm em comum é entender um estado ligado composto por duas partículas, digamos, vamos fazer isso da maneira mais geral possível, uma de massa M1, a massa do elétron, uma partícula de massa M2, que pode ser, né, o próton, mas o nosso tratamento vai ser bastante geral, de forma que vamos colocar aqui apenas massas M1 e M2, porque eu posso tratar também átomos que tenham apenas um elétron na camada de valência de uma forma bastante análoga a esta aqui, né? De forma que estas duas partículas de massa M1 e M2 têm uma carga elétrica. E esta aqui, o elétron, estou falando da interação de um elétron com, eventualmente, podemos pensar aqui num núcleo que tem uma carga Ze. É claro que, neste caso, a carga Ze é uma carga negativa. Já que E é negativo, então, menos Ze, E é negativo, eu tenho aqui uma carga positiva, portanto, né? É claro que, no caso do átomo de hidrogênio, eu tenho aqui o elétron com uma carga E e aqui o próton com uma carga menos E, já que E é a carga do elétron nessa nossa notação aqui. Muito bem, então eu tenho uma preocupação de estudar, né, um estado ligado composto por duas partículas de cargas opostas. O sistema como um todo é neutro. Como se trata de um sistema de duas partículas, porque é melhor estudar o átomo de hidrogênio considerando o átomo de hidrogênio como sendo composto por duas partículas. R1 é o vetor posição associado a esta partícula de massa M1. Eu estou falando aqui de uma coisa bastante geral. E R2 é o vetor posição da partícula 2. Eu vou, para simplificar, colocar aqui então carga Q1 e aqui uma carga Q2. Né? Ora, a distância entre elas, né, nós podemos falar da distância entre elas como sendo igual à raiz quadrada do módulo de R1 menos R2. De forma que, em termos de distância, né, entre elas, é dada pela raiz quadrada de R1 menos R2. Em se tratando de um sistema contendo duas partículas, é muito comum a gente fazer uso de duas variáveis ao invés de R1 e R2. A primeira variável é a variável do centro de massa. Vamos indicar o vetor posição do centro de massa como sendo igual a M1 vezes R1 mais M2 vezes R2 dividido por M1 mais M2. Então, esta é a primeira coordenada. É claro que nós estamos falando aqui do centro de massa, que é um ponto aqui, é claro que depende dos valores de M1 e M2. Por exemplo, neste caso aqui, o centro de massa está mais próximo de M1 se M1
tiver uma massa maior do que m2. Né? Muito bem, então esse é o vetor centro de massa, que a gente vai fazer uso desse conceito. Né? E, finalmente, a coordenada relativa, né? R, que é igual a R1 menos R2. R1 menos R2. Né? Portanto, R1 é igual a R mais R2, consequentemente, esta aqui, a variável relativa R. Lidamos, então, com essas duas coordenadas. No caso clássico, nós estamos interessados em estudar o movimento, né, ou o estado ligado, né, formado por este sistema, e quando existe uma força agindo entre estas duas partículas, eletrostática, de forma que nós vamos associar a esta força um potencial e, na realidade, uma energia potencial. É melhor mencionarmos aqui uma energia potencial que, a rigor, depende apenas do módulo de R1 menos R2. Depende, portanto, apenas da distância, né, entre elas. E essa energia potencial é igual a Q1, vamos chamar aqui Q1, vezes Q2, dividido por 4π ε0, vezes 1 sobre módulo de R1 menos R2. Ou seja, energia potencial depende da distância, é o inverso da distância. É claro que, no caso específico do átomo de hidrogênio, Q1 e Q2, né, são cargas de sinal oposto, e, portanto, no caso do átomo de hidrogênio, nós vamos escrever isto como sendo igual a menos K vezes 1 sobre módulo de R1 menos R2. Quem é K? Ora, K, nesse caso, e vamos sempre procurar manter essa notação, K é uma grandeza positiva, que é igual a carga do elétron ao quadrado, isso é, portanto, uma constante positiva, dividido por 4π vezes ε0. De forma que, na mecânica clássica, ou na teoria clássica, tudo acaba se transformando numa questão de resolver a lei de Newton, a segunda lei de Newton, e, a partir dela, determinar R1 como função do tempo e R2 como função do tempo. Então, esse é o problema clássico, essa é a abordagem clássica. Na abordagem quântica é diferente. Por quê? Agora, o conceito relevante é o conceito de estado, de forma que nós vamos mostrar que os estados do átomo de hidrogênio são estados tais que eu tenho o centro de massa se movimentando com um momento P bem definido e, no caso da coordenada relativa, nós vamos ver, e essa é a coisa mais importante, nós vamos ver então que o estado, né, do átomo de hidrogênio, ele é tal que ele pode ser caracterizado pelo número quântico principal, associado à energia do elétron, né, se movimentando em torno do próton, do momento angular orbital, da componente Z do momento angular orbital e a componente S,
Z do spin. Ora, na abordagem que faremos a seguir, nós não falaremos no spin a rigor, porque se eu abordar o spin, eu vou ter que levar em conta, por exemplo, uma função de onda sob a forma de uma matriz coluna tendo duas componentes, né? Então, poderíamos escrever aqui um psi mais, né, e um psi menos. Isso aqui para a componente z do spin, de tal maneira que essa componente z assuma um valor negativo e essa aqui um valor positivo. Isto complica um pouco mais e nós não vamos abordar aqui o spin. De qualquer maneira, na teoria quântica, na física quântica, o átomo de hidrogênio tem uma estrutura quântica. Podemos falar no estado, podemos falar, e é isso que nós vamos estudar hoje, a função de onda, que é função das variáveis r, θ, φ, e aqui o estado, vamos, como eu disse antes, esquecer, né, o spin, de forma que a função de onda, né, do átomo de hidrogênio, aqui é realmente relevante, né, é função de r, θ e φ, e eu posso aqui colocar esses três números quânticos, n, l e m, né, e é isso que interessa do ponto de vista da física quântica. Ou seja, eu passo do problema de determinar R1 como função do tempo e R2 como função do tempo para o problema de determinar a função de onda associada ao átomo de hidrogênio. E a gente vai ver que essa função de onda depende da variável R, que é o módulo da coordenada relativa. Muito bem, então temos aqui o problema colocado, tanto do ponto de vista da física clássica, quanto do ponto de vista da física quântica. O que emerge na física quântica é que a estrutura do átomo de hidrogênio é uma estrutura quântica, ou seja, o espectro é quantizado, os valores possíveis do momento angular são quantizados e assim por diante.